Olá, bom dia, graça e paz, tudo bom com você? Espero que Deus te abençoe durante todo este dia. Antes de gravar a minha mensagem para o seu coração, eu quero pedir que você se inscreva em nosso canal e que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ter acesso às nossas mensagens. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre a parábola das 10 virgens. Parábola é uma ilustração que Jesus contava para falar de realidades espirituais, celestiais e eternas. E dentre essas parábolas, uma das mais populares é exatamente a parábola das 10 virgens. Essa parábola se encontra em Mateus capítulo 25, versos do 1 ao 3. Nessa parábola das 10 virgens, Jesus utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época para falar sobre sua segunda vinda e a necessidade de nossa preparação para esse dia. Então essa é a intenção de Jesus em contar essa parábola, falar sobre a sua vinda e dizer que nós devemos estar preparados para o encontro com ele quando ele voltar. Interessante que algumas pessoas desavisadas, quando olham para essa parábola, logo elas concluem que nós temos aqui um casamento polígamo, um rapaz casando com 10 noivas. Mas não é isso que o texto fala. O texto não está falando de um rapaz que está casando aqui com 10 noivas, pois essas moças não são noivas dele, daquele noivo. Essas moças são damas de honra da noiva ou amigas dos noivos que iriam ao cortejo com o noivo até a festa do casamento. Não tem nada a ver com noivas do noivo. No casamento judaico nós temos 3 estágios. O primeiro é o compromisso. Geralmente esse compromisso é um acordo feito pelos pais do menino e da menina, prometendo um ao outro. Na época bíblica os casamentos eram diferentes dos nossos. Nós hoje nós temos a liberdade para escolher com quem nós queremos casar. Mas, via de regra, na Bíblia, os casamentos eram arranjados pelos pais. Então, os pais do menino e da menina, eles se comprometiam entre si e, então, eles prometiam que seus filhos se casariam entre si. Então, o primeiro estágio do casamento judaico é o compromisso, que é um acordo feito entre os pais do rapaz e da moça, em que eles se casariam. O segundo estágio do casamento judaico é o noivado. Agora, o noivado judaico é diferente do nosso judaico, é diferente do nosso casamento hoje, do nosso noivado hoje. O nosso noivado hoje, por exemplo, quando os noivos, por alguma razão, não querem mais permanecer noivos, simplesmente conversam entre si, e às vezes nem conversam, tiram as alianças dos seus dedos, guardam as alianças e cada um segue o seu rumo e chega em casa e diz, olha, meu noivado acabou, não deu mais certo, a gente acabou, então cada um foi para o seu lado, cada um seguiu o seu caminho e agora a gente está livre para escolher uma outra pessoa com quem a gente possa noivar e casar. Mas o noivado na Bíblia era tão sério que era como um contrato de casamento. De sorte que, para que houvesse o rompimento do noivado, era preciso que houvesse um documento de divórcio. Então não era simplesmente assim, o nosso noivado não está dando certo, você vai para lá e eu venho para cá e tudo certo. Não, era necessário um documento de divórcio para dizer que o noivado estava rompido. E o noivado judaico acontecia, via de regra, na casa da noiva, diante de testemunhas, onde havia uma festa e a noiva recebia presentes como sinal do seu comprometimento. E por fim vem o casamento propriamente dito, quando o noivo sai com seus amigos em cortejo até a casa da noiva, ele então toma a noiva juntamente com essas damas de honra, e essa noiva é levada até a casa dos pais do noivo, então a casa onde os noivos vão morar, e ali se realiza uma festa de casamento. E, segundo alguns estudiosos, essa festa dura 7 dias, e segundo outros dura até 14 dias. Nós hoje, quando nos casamos, então termina a cerimônia de casamento, a gente cumprimenta os convidados e a gente vai embora de lua de mel. Aqui não. Aqui eram 7 dias de festa e, segundo alguns comentaristas, até 14 dias de festa.
até que não é uma má ideia, né? A gente ir para um casamento e esse casamento dura 7 dias ou 14 dias, a gente só comendo e bebendo às custas dos outros, é muito bom, né? Desde que não seja a minha custa, né? Vamos dar uma olhadinha então no conteúdo da parábola que Jesus contou. Capítulo 25 de Mateus, versos de 1 a 13. Aí o versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Se fizermos comparação entre essa parábola das 10 virgens e a parábola da figueira que Jesus contou anteriormente, no capítulo 24, nós perceberemos claramente que ambas as parábolas enfatizam a necessidade de se estar preparado no tempo para a vinda de Jesus, preparado em todo o tempo para a vinda de Jesus. Por exemplo, Mateus 25:13 afirma: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 24, 42 e 44 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, qual é a mensagem dessas duas parábolas? O que é que elas enfatizam? Enfatizam o fato de estarmos preparados o tempo todo, em todo o tempo, para a vinda de Jesus Cristo. Você está preparado para isso, meu nobre amigo? A sua vida tem sido uma vida de constante preparação para a volta de Jesus? Pense nisso e esteja preparado, porque de verdade Jesus voltará, porque ele prometeu, os seus apóstolos, ao escreverem a Bíblia, também prometeram essa verdade. Então, o que se requer de todos aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador? Requer-se deles que eles estejam prontos a receber Jesus quando ele voltar. Então, essa mensagem, ele vai voltar e nós devemos estar preparados. Os versos 2 a 4 dividem as virgens em 2 grupos. O texto diz que 5 dentre elas eram nécias e 5 dentre elas eram prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, os prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Certamente que essas lâmpadas aqui não são essas lâmpadas que a gente conhece hoje, essas lâmpadas elétricas. Mas aqui são assim um tipo de tocha, né? Alguém com a vara, um pedaço de madeira, e na ponta tem alguma coisa onde se coloca óleo e ali acende o fogo e aquilo serve de luz para iluminar o caminho. Essas 10 moças eram iguais em muitos aspectos, mas também elas tinham uma diferença. Elas eram iguais no sentido, primeiro, de que todas elas tinham a intenção de esperar o noivo. Todas estavam ali para isso. Esperar o noivo e escutá-lo e com ele irem com a noiva até a festa de casamento. Então todas ali estavam esperando o noivo. Segundo, todas elas possuem lâmpadas. Terceiro, todas esperam o noivo chegar. E um detalhe, né, que dizia respeito a todas elas, nenhuma delas sabia exatamente quando o noivo chegaria. Então, nisso elas eram iguais. Então havia esses aspectos nessas meninas. Porém, há uma dessemelhança entre elas. Qual a dessemelhança? É que 5 eram nécias e 5 eram prudentes. A insensatez das nécias é considerada no fato de que estavam totalmente despreparadas para o encontro com o noivo. Porque, embora tivessem levado suas lâmpadas, não haviam levado o óleo. Elas não tinham se preparado para um eventual acabamento do óleo, né? Então, quando o óleo acabasse, teria que abastecer a lâmpada. E elas levaram apenas a lâmpada com o óleo da lâmpada, mas não levaram óleo extra para abastecer a lâmpada quando o seu óleo acabasse. Então, a diferença entre essas 5 moças é que 5 eram nécias e 5 eram prudentes. 5 estavam preparadas para o encontro do noivo e 5 não estavam. Versos 5 a 8. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Né? Então, veja que a gente pode dizer que, tardando o noivo e chegou depois, ninguém sabia quando ele chegaria,
Então, a nossa afirmação é que o noivo vem em hora improvável. Jesus demonstra aqui que sua vida também será numa hora improvável, no momento em que não se espera, no momento em que não se pensa. Ou seja, ele demonstra que estar vigilantes é um dever dos servos prudentes. Ou seja, o que Jesus está ensinando é que não importa a hora que ele vem. O que importa é que o tempo todo nós estejamos prontos, preparados para este encontro. Então, quando ele vier, nós devemos estar com azeite na nossa lâmpada, ou seja, devemos estar com a nossa vida pronta, preparada para aguardá-lo a hora que ele vier. O texto diz que, por conta da demora do noivo, aquelas moças dormiram. Todas elas dormiram, não somente algumas, mas todas, as 10 moças dormiram. E de repente, elas ouvem que alguém gritou, eis o noivo. A gente no texto não identifica quem foi que deu esse grito, né? Mas alguém deu o grito. O noivo chegou, o noivo estava se aproximando, e então alguém deu o grito, eis o noivo, né? O noivo está chegando. Então, com aquele grito, todas aquelas moças se levantaram rapidamente e foram preparar as suas lâmpadas. As 5 moças prudentes que levaram óleo de reserva conseguiram acender suas lâmpadas, porque, embora o óleo das lâmpadas delas estivesse já fraquinho, então, percebendo isso, elas tinham óleo de reserva e colocaram lá e conseguiram acender suas lâmpadas. Já as moças nécias, por não terem levado óleo, viram que suas lâmpadas estavam se apagando e elas não tiveram como acender suas lâmpadas exatamente porque não tinham levado óleo. Então, o que elas fizeram? Elas foram pedir às outras 5 moças que emprestassem um pouquinho de óleo para que elas pudessem colocar nas suas lâmpadas. Aí o versículo 9 mostra uma resposta negativa ao pedido daquelas moças. O versículo 9 diz, mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que o vendem e comprai. Interessante que era meia-noite. O versículo 6 é claro em dizer que era meia-noite quando o noivo estava chegando. E mesmo sendo essa hora da noite, essas moças prudentes disseram para as moças nécias, procure aí algum lugar que venda óleo. Vocês podem encontrar algum lugar aberto aí que venda óleo. E ainda que vocês não encontrem um lugar aberto, um lugar que vende óleo que esteja aberto, vocês podem bater a porta do dono do comércio e pedir que eles vendam para vocês um pouquinho de óleo. E elas seguiram esse conselho e foram embora tentar se elas achariam o óleo. Aí, o que acontece? O verso 10 diz, e saindo elas quem? As virgens nécias, as virgens imprudentes, as virgens despreparadas. Saindo elas para comprar, o que aconteceu? Chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, ou seja, que estavam preparadas, prontas, com as lamparinas acesas, entraram com ele para as bodas. Em detalhe, a porta se fechou. Fechou-se a porta. Então a gente, quando dá uma olhadinha assim para as 10 virgens, a gente entende que elas podem representar a igreja formada por quem é salvo e por quem não é salvo. Infelizmente, nem todo mundo que está na igreja de fato é salvo. E não é por conta de advertência, de demonstração, porque todo mundo que está na igreja, toda semana ouve a pregação, quando nós exortamos a igreja, admoestamos, nós ensinamos que todos devem ter suas vidas acertadas com Cristo, suas vidas dedicadas a Cristo. Todos devem de fato se converter a Cristo, para que então possam entrar no céu. Mas, graças a Deus que muitos ouvem essas palavras, se conscientizam delas e buscam viver uma vida correta de Deus, buscam viver uma vida dedicada a Deus, buscam dedicar seu coração a Cristo. Mas, infelizmente, muitos ouvem a mensagem naquele momento, mas quando saem da igreja, quando saem do templo, vivem como se não tivessem ouvido nada. Suas vidas são totalmente diferentes daquilo que ouviram na igreja. Vivem como se não tivessem sido admoestados, como se não tivessem sido advertidos a dedicarem seus corações a Cristo. Então, nem todo mundo que está na igreja, infelizmente, é crente. E quando Jesus voltar, ele vai revelar quem são os prudentes, ou seja, quem são os salvos, e quem são os nécios,
quem são os incrédulos. Então a vinda de Cristo vai fazer separação entre salvos e não salvos. Isso nos lembra a parábola do trigo e do joio. Então no dia do juízo, o trigo é guardado no celeiro e o joio é queimado. Né? Então isso se refere a gente que está na igreja e que é salva, e quando Cristo voltar, esses serão colocados do seu lado direito, e aqueles que não são salvos são colocados do seu lado esquerdo. E para quem está do lado direito, o Senhor vai dizer: venham benditos de meu Pai, entrem no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para os que estiverem à sua esquerda, Cristo dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que mensagem triste que tantos vão ouvir. Ó caro amigo, prepare sua vida, dedicando o seu coração a Cristo, vivendo uma vida para Cristo. E então, no dia do juízo, você jamais ouvirá essas palavras tristes, duras de Jesus: apartai-vos de mim, malditos. Mas ao contrário, você ouvirá: vinde benditos de meu Pai, entrem no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas você só vai ouvir essas palavras se você acertar sua vida com Cristo, se você dedicar seu coração a Cristo. Caso contrário, a porta vai se fechar e você não vai ouvir essas palavras benditas de Cristo. Quando o noivo chega, o que acontece? As moças que estão preparadas entram com ele. As outras, as virgens nécias, que não estavam preparadas e que foram comprar óleo, elas não mais entram, pois ao chegarem, descobrem que a porta está fechada. Tem até uma música cantada aí que diz assim: a porta da graça aberta está, mas eis que em breve ela se fechará. Isso é verdade. Então a porta da graça está aberta hoje para você que está ouvindo o Evangelho, mas amanhã essa porta pode se fechar para você. Então não fique fora da porta, entre pela porta. Como é que você faz isso? Crendo no Evangelho, acertando sua vida com Cristo, dedicando seu coração a Cristo. Então você entrará pela porta para participar da festa da salvação, para participar da festa de Cristo com a sua igreja. Caso contrário, a porta ficará fechada e você ficará de fora, como aqueles diluvianos que Noé fechou a porta e eles ficaram do lado de fora e o dilúvio veio e matou a todos. Assim vai acontecer com muitos que ouvem a mensagem do Evangelho, mas não acertam a vida com Cristo. Então, um dia, a porta da graça vai se fechar e você vai ficar de fora. Você vai chegar batendo, mas a porta não vai se abrir. É o que nós encontramos aqui nos versos 11 e 12. Mais tarde, depois que todo mundo já estava dentro, na festa, o que aconteceu? Chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Ele vai dizer: é tarde demais para vocês, vocês não podem mais entrar. Então, Jesus está dizendo aqui, caro ouvinte, que no dia da sua gloriosa vinda, muitos serão excluídos por não se converterem a ele. Muitos que tiveram todo o tempo do mundo para se converter, não se converteram. Então, quando a porta fechar, que eles chegarem batendo a porta: Senhor, abre-nos, o Senhor vai dizer: eu não sei quem são vocês. Eu não vos conheço. Isto é, eu não vos conheço como pertencentes ao número daqueles que me agrada chamar de meus. O Senhor vai dizer: vocês não são meus. Na minha festa só entram os que são meus. Vocês não são meus, portanto ficarão de fora. O Senhor conhece os que pertencem a Ele. Por exemplo, Mateus 7,21 também traz uma palavra dura. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nem todo mundo que está na igreja, que ora, que canta, que ouve a pregação, que chama Jesus de Senhor, vai entrar no céu. É Jesus quem está dizendo isso. Nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu. E 2 de Timóteo 2,19, Paulo diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte da injustiça todo aquele que professa o nome de Jesus. Tem muita gente que professa o nome de Jesus, mas vive uma vida de pecado, vive uma vida sem santificação, vive uma vida de mentira, uma vida de desonestidade, uma vida de engano, uma vida de prostituição
mental, etc. Então, são pessoas que, ao invés de se apartar do mal, mergulham cada vez mais no mal. Ao invés de se afastar do pecado, mergulham cada vez no pecado. E ainda diz que pertence a Cristo. Mas aí Cristo diz, nem todo aquele que diz que pertence a mim e que me chama de Senhor, Senhor, nem todo ele vai entrar no céu. João 10:27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então veja, Jesus conhece as ovelhas dele. Um detalhe, as verdadeiras ovelhas seguem a Cristo, seguem os seus ensinamentos. Infelizmente tem muita gente na igreja que chama Senhor, Senhor, mas no dia a dia de fato não segue a Cristo. Vive a semana como se não ouvisse nada, por exemplo, na igreja no domingo. Fernando Mendes é um cantor não cristão e tem uma música, e há uma parte na música que diz assim, não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. É o que acontece com muita gente que está na igreja. Está na igreja no domingo, ouve a pregação, ouve a mensagem, são pessoas exortadas, admoestadas, mas quando chega a segunda-feira até o sábado, essas pessoas vivem uma vida cristã bem aquém daquilo que ouviram. É como se elas não tivessem ouvido nada, é como se elas não fossem advertidas, exortadas, nada. Vivem como querem viver e não fazendo a vontade de Deus. Elas não seguem a Cristo. Então o Senhor não conhece essas pessoas como sendo suas ovelhas. O texto diz, eu conheço as minhas ovelhas e minhas ovelhas me seguem. Elas caminham comigo, elas fazem a minha vontade, elas fazem o meu querer, elas andam como eu quero que elas andem. O Senhor então conhece os que são seus, pois em virtude de sua graça soberana, o Senhor desde a eternidade os reconheceu como sendo seus. Consequentemente, no tempo, ele os faz recipientes de seu especial amor e comunhão. Aos que não devotaram sua vida a Cristo. E é isso que significa estar preparado. O que significa estar preparado para o encontro de Cristo? Significa devotar a vida a Cristo. Significa dedicar a vida a Cristo. Mas aqueles que não devotaram suas vidas a Cristo, ele dirá, não vos conheço. Uma vez tem ele voltado, a porta da graça se fecha irrevogavelmente. E quando aqueles que chamam o Senhor, Senhor, apenas da boca para fora, chegarem e baterem a porta, Senhor, abre-nos, o Senhor dirá, eu não vos conheço. Esses ficarão de fora. É o seu caso, amigo? Você está fora, vai continuar fora. Quando você chegar e bater a porta que ela estiver fechada, não adentrará mais. Seus choros, seus lamentos, seus gritos, seus pedidos de socorro, porque o Senhor diz, eu não ouvirei, eu não abrirei a porta, porque vocês não fazem parte do grupo dos meus amigos. Vocês viveram a vida sem mim, longe de mim, então sem mim e longe de mim vocês viverão. Oh, amigo, eu não quero que você escute essas palavras duras de Jesus. Eu quero que o Senhor abra a porta para você entrar. E você deve entrar hoje, porque é hoje que a porta está aberta. Amanhã a porta pode se fechar. Então entre hoje por essa porta, se arrependendo dos seus pecados, abandonando seus pecados, confessando seus pecados ao Senhor e dedicando o seu coração a Jesus. E então certamente você entrará por essa porta e será salvo. Portanto, a clara lição, a óbvia lição da parábola, nós encontramos no verso 13, que diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Qual a razão de vigiar? Porque não sabe quando Jesus vai voltar. Né? Jesus até usa, em outro lugar, a ilustração do ladrão, que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele vigiaria para que não deixasse o ladrão entrar na sua casa, roubar a sua casa e até fazer mal à sua família. Mas, porque o pai de família não sabe a que hora vem o ladrão, né? Então é necessário que ele vigie. É necessário que ele vigie, que ele esteja em vigilância, porque o ladrão vem na hora que a gente não espera. Então Jesus disse que, pelo fato que a gente não sabe de que horas ele vem, qual o dia que ele vem, qual o tempo que ele vem, então ele diz, então estejam preparados o tempo todo. Há uma doutrina chamada universalismo. E essa doutrina ensina que, no final das contas, Deus é amor
e ele não vai deixar ninguém de fora da salvação. Mas no final das contas, todos serão salvos, todos entrarão em sua festa de salvação. Mas a gente, quando olha para essa parábola das 10 virgens, a gente percebe que somente as moças prudentes entraram para a festa de casamento, as que estavam preparadas, enquanto que as moças nécias que não estavam preparadas, elas não entraram para a festa. Significa isso que nem todo entrará no céu. Jesus diz isso. Então, amigo, não se engane, não se deixe levar pela mensagem universalista, que no final das contas todo mundo vai entrar na festa de salvação, porque não vai. O texto aqui diz que não vai. Diz que apenas os que estiverem vigilantes, preparados, apenas estes entrarão na festa da salvação. Aqueles que não estiverem preparados não entrarão. E qual é o preparo? O preparo é entregar a vida a Jesus. O preparo é se arrepender dos pecados, abandonar os pecados, confessar os pecados e dedicar o coração a Jesus. Esse é o preparo. Faça isso. Entregue sua vida a Jesus, dedique seu coração a Jesus Cristo e você estará preparado para o dia de sua volta. Aqueles que são imprudentes, que não se preparam para a volta de Jesus, não terão a segunda chance. O texto diz, mais tarde, depois que as moças virgens, que as moças prudentes estavam dentro da festa, chegaram então as nécias. O texto diz, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Foi o que Jesus disse para aquelas moças que não estavam preparadas, eu não vos conheço. Cuidado, ele pode dizer isso para você também. Cuidado, arrependa-se dos seus pecados. Entregue seu coração a Jesus Cristo. Viva uma vida para Ele. Siga Jesus como verdadeiro pastor. E então, você não correrá esse risco de ficar fora da festa da salvação. Eu quero terminar essa nossa meditação falando 3 coisas. Primeiro, infelizmente, nem todos os que leem a Bíblia, nem todos os que assistem aos cultos numa igreja, e nem todos que são membros de uma igreja e que cantam os hinos da salvação, nem todos que fazem pública profissão de fé, nem todos que pregam em nome de Jesus entrarão para tomar parte nas bênçãos da salvação. Porque tudo o que fazem é apenas uma forma de piedade e não algo que representa a verdade do coração. Então muita gente faz isso apenas por uma formalidade, apenas da boca para fora, mas não fazem de verdade. Jesus condenou os fariseus e os escribas por isso. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, tem muita gente que na igreja prega, canta, ora, mas tudo isso é mera formalidade, pois o coração está longe de Cristo. O coração está em qualquer lugar, em qualquer coisa, menos em Cristo. Então, infelizmente, por conta disso, muitos não entrarão na posse do reino. Em segundo lugar, a preparação não é transferível de uma pessoa para outra, ela é individual. Que cada um tem a responsabilidade de buscar esta preparação. Ou seja, eu não transmito a minha salvação de forma genética para o meu filho. Você não transmite a salvação de forma genética para seu filho. E também seu pai não transmite a salvação de forma genética para você. A salvação é uma questão de compromisso individual com Jesus. Cada um, individualmente, deve se arrepender individualmente dos seus pecados, deve individualmente confessar os seus pecados, deve individualmente acertar a sua vida com Jesus. Então não existe salvação por transferência. Eu transfiro a salvação para meu filho, meu pai transfere a salvação para mim. Isso é questão de compromisso individual, de responsabilidade individual. Para quem não estiver pronto, ou seja, para quem não entregar sua vida a Jesus, não haverá uma segunda chance. Portanto, requer-se de todos que ouvem a mensagem do Evangelho que acertem sua vida com Deus. Esse é um acerto individual e não um acerto coletivo, nem um acerto genético. Em último lugar, quando será a volta de Jesus Cristo? Nós não sabemos. Certamente que muitos gostariam de saber quando será a volta de Jesus para então poder se preparar. Então, se por exemplo, alguém pensa assim, Jesus virá no dia 4 de novembro de 2020, ou seja, daqui a um ano. O que significa, eu vou viver uma vida de gandaia até o dia 3 de novembro do ano que vem.
Então, no dia 3, eu corrijo minha vida, eu acerto minha vida com Cristo, porque ele virá no dia seguinte, então eu estarei pronto para entrar na vida. Então, não podemos pensar assim, mas devemos nos preparar hoje, exatamente porque nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar. Ele não diz quando é que ele vai voltar. Portanto, quando é o dia que eu devo me preparar? Não é daqui a um ano. Porque, na verdade, a vida não está na minha mão. Eu não tenho controle sobre a minha vida. A minha vida é como um vapor. A minha vida é como uma lâmpada que está acesa e daqui a pouco se apaga. A minha vida é passageira. Eu não tenho controle sobre a minha vida. Portanto, eu não posso dizer, qualquer dia eu me preparo, qualquer dia eu dedico minha vida a Cristo. Qualquer dia eu me tornarei um crente, eu me arrependerei dos meus pecados, confessarei meus pecados. Qualquer dia, você não sabe se esse qualquer dia vai chegar. Portanto, o dia de preparação é hoje. Não podemos deixar para amanhã, pois poderemos, no dia de amanhã, não estar mais aqui. Então, o dia de preparação, meu amigo, é hoje. Prepare-se hoje para o encontro com Jesus Cristo. Por isso, aquele que ainda não tem certeza de sua salvação e ainda não entregaram seus corações a Cristo, precisam atentar para a mensagem de Jesus, que termina a parábola dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora. Você não sabe, amigo, quando Jesus vai voltar. Portanto, ele diz, esteja preparado a partir de hoje. Esteja pronto a partir de hoje. Não fique pensando em um dia que você vai se preparar, porque esse dia pode não chegar nunca. Então, o dia que Jesus te chama para se preparar para a volta dele é hoje. Portanto, entregue hoje sua vida a Jesus Cristo. Arrependa-se hoje de seus pecados. Confesse seus pecados a Cristo. Dedique seu coração a Cristo hoje. Assim, quando ele voltar, você estará preparado para ir com ele para a festa da salvação. Ouça essa mensagem. Tome uma decisão hoje por Cristo, em nome de Jesus. Amém. Então, antes de terminar o vídeo, peço mais uma vez que você se inscreva nesse canal e, se possível, faça uma visita à Igreja Presbiteriana de Jabotão. Nossa igreja fica na Rua Floriano Peixoto, número 162, bem no centro de Jabotão, por trás da antiga Prefeitura de Jabotão. Eu aguardo você. Um grande abraço.